Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de termos esse tempo juntos, adorarmos o Senhor. Deus tem nos dado o privilégio, na verdade Ele tem forçado a gente a crescer um pouco mais nas nossas limitações virtuais, mas ao mesmo tempo agradecemos pela bondade e a misericórdia dEle para conosco. Ao começarmos esse culto da manhã, quero ler um texto da palavra de Deus que está em Lamentações 3, no versículo 21 em diante. O profeta Jeremias, que em um período tão difícil da história do povo de Deus, um período em que armazenava-se na mente dos servos de Deus algumas dificuldades, tristezas e problemas, mas justamente nesse período, o profeta Jeremias disse assim na palavra de Deus, Jeremias 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí no verso em seguida ele disse assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E é justamente por essas benditas misericórdias que nós estamos aqui, e é por Ele e para Ele que nós iremos adorar, cultuar. Eu quero te convidar, e aonde você está, nós orarmos ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, me abençoe nesse tempo com a sua presença, me ajude a adorar o Senhor. E aí eu quero convidar você a fazer desse tempo mesmo um tempo de louvor, de adoração ao Senhor, engrandecendo a Ele, que é o Senhor de todas as coisas e também o Senhor de nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse dia, mais um dia que o Senhor renova sobre nós, este dia que reconhecemos o dia do Senhor, dia que o Senhor fez, nos ajuda a nos alegrarmos e nos regozijarmos neste dia, e nos ajuda, Pai amado, oferecermos ao Senhor um culto que seja aceitável ao Senhor. Edifica as nossas vidas com a sua presença, abençoe o teu povo, ó Deus, nas suas casas, ouvindo a tua palavra, que o Senhor nos edifique, Senhor. Pedimos, confiado na tua bondade, na misericórdia do Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos louvar ao Senhor e quero te convidar aí de onde você está na sua casa, nos acompanhando, que você faça desse momento o momento de louvor ao Senhor. Vamos cantar com bastante alegria. Pastor Júnior vai nos ajudar no louvor ao Senhor. Vamos cantar. Ao vinde, adoremos e exaltemos o nome do nosso excelso, bondoso Deus. Exaltação, indo de número 15 do nosso cantor cristão. Ai, graça concede ao mais vil.
Ainda a palavra do Senhor nos fala de Cristo. E tem um hino muito lindo do cantor cristão, o hino 96, deslumbrante. Se nos cega o sol ardente. Esse cântico que reflete aquilo e expressa de fato aquilo que é a majestosa graça do Senhor. E nós podemos louvar esse Deus que é Criador, esse Deus que controla todas as coisas, que é a luz que guia a nossa vida. Vamos louvar o Senhor. Se nos cega o sol ardente. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do céu é criador? Patriarcas nem profetas nos chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz para o qual o sol é trevas, em que podes contemplar. Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se a nossa redenção, para que na glória eterna nos miremos o Senhor. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Depois que o profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e que elas se renovam a cada manhã, e que grande é a tua fidelidade. Depois de dizer isso, no verso 24 do capítulo 3, ele disse assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele é a nossa porção. Nós esperamos e aguardamos nele e queremos continuar confiados, sabendo que ele tem cuidado da gente e há de continuar cuidando. Irmãos, nós iremos ter então a nossa escola bíblica dominical e hoje o nosso professor será o pastor Natalino Júnior. E irmãos, podemos não abrir os templos, podemos não estar reunidos coletivamente, mas nunca deixamos de ser igreja de Cristo Jesus. E continuamos adorando e servindo a Ele nas nossas casas. Quero orar pelo pastor Júnior, mas também orar pela sua vida que nos acompanha. E o meu clamor ao Senhor é que esta semana seja mais uma semana que Deus trabalhe em nossas vidas para nós crescermos, inclusive na nossa devoção diária. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, peço que o Senhor abençoe o teu filho, use a vida do teu filho, pastor Júnior, e nos abençoe nesta manhã, ouvindo a tua palavra, traga ao nosso coração a alegria de poder ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, como teus filhos,
queremos ouvir o recado do nosso Pai, do Papai Eterno. Por isso, nos abençoe com a Tua palavra e abençoe o Teu Filho na transmissão da mesma. É o pedido que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a paz, meus irmãos, e a todos que estão nos acompanhando neste momento. Deus, nesses dias, nos tem desafiado a ministrar a palavra dele de uma forma diferente. Talvez você que está aí do outro lado não tenha uma dimensão exata do que está acontecendo neste momento do lado de cá, mas gostaria de dizer para os irmãos que realizarmos cultos, estudos bíblicos, olhando para uma câmera, sem ter a contrapartida do visual dos irmãos do outro lado, tem sido um desafio muito grande para nós. Ao mesmo tempo que tudo isso ocorre, às vezes passamos 2 horas, 3 horas no ambiente da igreja para gravar uma mensagem que vai ao ar em meia hora, por exemplo. Depois desse tempo que nós estamos na igreja, alguns irmãos como o Emerson, o Wellington, a irmã Adriane, têm nos auxiliado na montagem de tudo que nós gravamos para se colocar de uma forma que seja acessível para você do outro lado. Às vezes isso demora tempo, às vezes horas, a fio de trabalho, e nós louvamos a Deus por isso, porque todos nós temos aprendido muitas coisas. Também, irmãos, eu tenho observado ao andar na cidade, ou conversar com alguns irmãos, olhar algumas postagens que têm sido feitas nos grupos de WhatsApp, eu entendo que nós precisamos compartilhar algumas questões que é importante e relevante ao nosso tempo. Uma delas está relacionado à insatisfação crescente no coração de muitos com as determinações dos governos, seja municipais, seja estaduais ou federais. E eu creio que a Bíblia ela tem muitas coisas a nos dizer como cidadãos, como nós devemos nos portar na sociedade pela qual nós estamos vivendo. Eu gostaria de iniciar hoje o estudo dessa manhã com a seguinte declaração: o relacionamento correto com Deus determina a postura do cristão diante da sociedade. O como eu me relaciono com o meu Senhor é determinante na forma que eu vivo, na forma que eu interajo com as pessoas. Gostaria de ler nessa manhã o texto de Tito, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia para essa passagem, dessa carta de Paulo ao apóstolo Tito, ao irmão Tito, que era bispo da igreja de Creta, e nós vamos ler a partir do capítulo 3, versículos de 1 a 8, que diz: lembra-lhes que se sujeita aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graças, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, carecemos, Pai, da direção, da iluminação das nossas mentes para a compreensão da palavra, e nos ajuda assim a ser claros na forma que nós iremos transmitir essa verdade a todos aqueles que nos ouvem neste momento.
Em nome de Jesus, amém. Como falamos, essa carta, no capítulo 1, verso 5, Paulo diz que deixou Tito em Creta para que pudesse pôr em ordem algumas coisas. Segundo um historiador, nos registra, os moradores de Creta, os cretenses, eles eram conhecidos por sua insubordinação. Eles eram briguentos, impacientes com as autoridades constituídas. E vamos lembrar que as autoridades daquele tempo, nós não tínhamos autoridades cristãs. A sociedade daquele tempo se locomovia numa sociedade de um ambiente totalmente pagão. Então, quando nós temos orientações como essa aqui de Tito, como aquela que Paulo registra em Romanos 13, como Jesus dizendo, dai a César o que é de César, ele falava justamente desse papel dos cristãos diante de uma sociedade totalmente ímpia e corrompida. Paulo exorta a Tito, nessa passagem, logo no início que lemos, a fazer com que os irmãos lembrassem de algo que ele já havia exortado essa igreja e esses irmãos. Esse verbo, ele é um imperativo presente, e Paulo sugeria que eles constantemente, Tito, pudesse trazer à memória dos irmãos ensinamentos que às vezes ao longo do tempo nós esquecemos. E isso é de vital importância para nós hoje. Se nós lermos o Antigo Testamento, em vários momentos, nós vamos encontrar, por exemplo, logo se esqueceram do Senhor. Outras vezes, não se lembraram nem do Senhor e nem da palavra do Senhor, nem da aliança que havia feito com o Senhor. Nós, às vezes, temos um problema de amnésia. Nós esquecemos e nos comportamos diante da sociedade em várias outras formas, e nós esquecemos de quem Deus é e de como nós devemos agir em meio à sociedade. Vamos voltar à nossa declaração inicial. O relacionamento correto com Deus determina a postura do cristão diante da sociedade. O que nós vamos fazer nessa manhã? Nós vamos estudar cada parte dessa declaração. O argumento que Paulo trabalha nessa carta, ele trabalha do argumento da nossa responsabilidade com a sociedade e depois o relacionamento com Deus. Nós vamos fazer a ordem inversa do argumento de Paulo, só para ficar mais fácil a nossa compreensão, à luz do que Deus fez por nós, primeiramente, para nós entendermos qual é as nossas atitudes diante da sociedade. Então nós vamos começar a partir do nosso relacionamento correto com Deus, a partir do verso 3, que vai do verso 3 ao verso 8. E Paulo aqui, ele começa a fazer uma retrospectiva da vida dos irmãos de Creta, e que também é a mesma realidade que todos nós vivíamos no passado, antes de sermos alcançados pela graça de Deus e ser transformados por ela. O que Paulo faz? Paulo, ele começa a levar à mente dos irmãos a necessidade que outrora tinha de ser salvo, ou tinha de salvação. E nesse contexto, nos faz lembrar a palavra de um grande evangelista do século XVIII, chamado George Whitefield. Ele escreveu, quando ele via alguém nas cidades, jogado nas sarjetas das ruas, ele dizia: ali estaria eu, se não fora a graça de Deus. Isso nos ajuda a compreender melhor quem nós éramos e nos ajuda a viver o presente à luz da transformação que Cristo fez na nossa vida. Quem nós éramos? O texto, a partir do versículo 3, diz: pois nós também outrora éramos. E ele vai definir aqui vários adjetivos para qualificar a vida pregressa dos cretenses e também a nossa. Ele diz: éramos insensatos. Essa palavra, ela poderia ser traduzida como cegos à realidade de Deus, à sua lei, sem entendimento da própria perdição.
nós não tínhamos condições de avaliar bem qual era a real situação da nossa vida diante do Senhor, e nós éramos guiados dessa forma. O texto diz também que éramos desobedientes, nós não éramos persuasíveis, não éramos submissos, nós éramos obstinados, totalmente rebeldes contra o Senhor e contra as ordenanças do Senhor. O texto diz também que nós éramos desgarrados. Essa palavra desgarrados significa facilmente enganados. Nós vivíamos sendo induzidos ao erro, enganados. A palavra sugere alguém que deixa o que é certo por aquilo que é errado. E nós vivíamos totalmente enganados. O texto ainda diz mais: vivendo escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Escravo significa servo. Toda sorte nos faz lembrar daquilo que Tiago diz que nós deveríamos passar a ser alegres ao passar por toda sorte de provações. E a palavra aqui, toda sorte, é a mesma. Ele fala de várias cores, de vários tipos, mas agora não são provações. Ele fala que uma vida que era pautada por vários tons de cores, de desejos errados. Era desejos errados de todos os tipos que se possa imaginar. É a ênfase de Paulo, ele diz de toda sorte de quê? Paixões, desejos carnais e prazeres. E a palavra prazer é muito conhecida nossa hoje, porque o termo é hedonismo. A busca do prazer pelo prazer é o que a nossa sociedade é e faz o tempo todo. As pessoas, não importa o que se faça, o importante é ser feliz. E essa ideia mundana é a busca do prazer simplesmente pelo prazer. E para ter prazer, as pessoas fazem de tudo menos agradar o Senhor. As pessoas, para ser felizes um pouco, elas trocam de esposa, trocam de marido como se fosse uma vestimenta. As pessoas, para ser felizes, mentem. As pessoas, para ser felizes, passam outros para trás. As pessoas, para ser felizes, fazem de tudo. E Paulo está dizendo, a nossa vida era assim. E é interessante porque, tanto vivendo e como sendo escravo, todos esses verbos que Paulo usa aqui estão na forma passiva. Indica também, conforme John Stott, que não somente isso, mas forças malignas atuavam na nossa vida. Aquilo que Paulo vai dizer em Efésios 2, que nós éramos guiados por Satanás, pelos desejos da carne, e éramos filhos da ira de Deus, como também os demais. Só que Paulo descreve ainda mais, vivendo em malícia e inveja. Malícia é quando se deseja o mal a alguém. Inveja é quando nós ressentimos com aquilo que o outro tem, ou com aquele bem que ele recebeu que nós gostaríamos de ter. Nós temos ressentimento porque não temos e não nos alegramos pelo aquilo que o outro tem. Só que essas duas questões juntas, Paulo ele fala de odiando e sendo odiado, uma ação e uma reação que interrompe qualquer relacionamento humano correto com o semelhante. Nós odiávamos, éramos odiosos e odiamos uns aos outros. O resultado disso aqui é o que Paulo vai dizer em Romanos 3, 23. Todos pecaram e careciam da glória do Senhor, ou carecem da ação sobrenatural de Deus para retirar a sua vida dessa situação. Só que Deus, Ele não esperou que o homem nessa situação tivesse condições de chegar até Deus, porque ele não tinha.
Não foi Adão e Eva, depois da sua queda, que se aproximou de Deus, tentando resolver os seus problemas da maneira de Deus. Foi Deus que aproxima de Adão, é Deus que aproxima de Eva, buscando um relacionamento que havia sido quebrado. A salvação, ela é uma providência de Deus. E nós vamos ver isso de algumas maneiras aqui no texto. O versículo 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Primeiro, a salvação, ela tem a sua origem em Deus, e a fonte dessa salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Esse processo começou na decisão de Deus, mas se tornou efetivo. Essa fonte capacitadora vem da vida que Cristo nos dá. Nesse sentido, nós éramos verdadeiramente enganados, escravizados, e uma coisa óbvia era: não tínhamos condições de sair do estado que estávamos. Ao ponto de Paulo dizer em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Isso nos traz a ideia e nos reforça o conceito que a salvação, ela tem a sua origem no coração de Deus. Por causa da bondade de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, Ele interveio ao nosso favor. A iniciativa foi dele, foi ele que tomou essa atitude, como um pastor que perdeu uma ovelha e ele vai buscá-la. E nos resgatou da terrível situação de desespero que encontrava a nossa vida. Conforme Hernando Dias Lopes, a salvação, ela tem a sua gênese, não no coração humano, mas no coração amoroso de Deus. A sua origem, o seu início, vem de Deus. Mas a salvação de Deus, ela é pautada, a base dessa salvação que nos traz a vida, está na misericórdia de Deus. É o que está no versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. A benignidade de Deus, a bondade de Deus é mostrada a nós que éramos ingratos e injustos. E ele diz que essa misericórdia, essa bondade, essa benignidade de Deus, esse amor para com todos, essa palavra que traduz no versículo 5, amor, é filantropia, fala do interesse de Deus pela humanidade. Ao mesmo tempo que é um interesse que o texto diz, não por obras, não é por méritos nossos, não é por méritos humanos, não é por aquilo que nós fizemos de bom, não é pela bondade do coração humano, nada disso, mas pela misericórdia, a providência salvífica de Deus, que é estendida aos desesperados que não podem salvar a si mesmos. Não é a nossa justiça, mas a sua misericórdia, a base que firma a nossa salvação. Conforme John Stott escreveu, Deus não nos salva apenas com a sua misericórdia, entretanto, Ele nos salva por causa do que a sua misericórdia o fez fazer ao enviar seu Filho. Esta base está fixada na morte expiatória de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, pagou a nossa dívida e satisfez as demandas da lei e da justiça de Deus por nós. Ele morreu a nossa morte, para nos declarar justos diante do Pai. Isso é misericórdia. A nossa salvação está alicerçada nessa base sólida das misericórdias do nosso Senhor. Em terceiro lugar, o texto falando dessa salvação, ele diz que a salvação que nos traz vida, ela vem por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus que faz com que a salvação seja possível a nós. O texto diz, no versículo 5, ainda,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E é interessante porque salvou é um tempo grego passado, mas com uma ação válida para o presente, com implicações para o futuro. Ou seja, é um ato que foi realizado de uma vez por todas. Não é Deus nos salvou no passado e nós precisamos ser salvos no presente e precisamos ser salvos no futuro. Mas é uma ação passada que tem validade para o futuro. E nisso nós cremos piamente que um cristão, uma vez salvo, ele não volta para o mundo de pecado, ele não volta a virar as costas para Deus, porque a salvação é um ato com implicações para toda a vida de um indivíduo. E ele vai dizer que esse salvar de Deus a nossa vida foi mediante o lavar regenerador. Essa palavra aqui que fala da regeneração, do novo nascimento, aquilo que aconteceu de uma forma radical, um novo início. Uma vez, irmãos, que Deus não fez um conserto da nossa vida. Na verdade, Ele fez uma mudança, uma transformação completa. Tem pessoas que pensam que Deus precisa simplesmente ajeitar algumas coisas na sua vida. Novo nascimento fala-se de transformação de vidas. Fala de uma mudança completa de mente, de coração. Regeneração significa que Deus nos torna reto através do poder do seu Espírito que está presente em nós. E ele usa uma outra palavra para dizer renovador. Completa mudança. Alguns dizem que essa palavra pode até ser sinônima de regenerador, no sentido que Paulo estivesse fazendo uma repetição como efeito retórico. Mas ela pode ser entendida como o processo de renovação moral e de transformação que se segue depois do novo nascimento, ou seja, santificação de vida. O processo que a cada dia nós vamos trilhando um caminho que nós vamos sendo mais parecido com Jesus Cristo. Esse processo que iniciou na nossa salvação, que vai sendo desenvolvido, que vai se crescendo, aquilo que a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas essa salvação ainda tem um outro aspecto importante dessa salvação que nos traz vida. A justificação pela graça de Deus e a esperança da vida eterna. O versículo 6 diz que Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, verso 7, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O propósito da regeneração do Senhor, dessa transformação. O texto diz no verso 7, a fim de que, justificados, é outro verbo passado de forma passiva do verbo. Ação passada de novamente com efeito presente. Nós não podemos produzir essa ação porque ela é passiva, nós sofremos a ação. Justificação não é o pecador se declarando justo diante de Deus. Justificação significa que Deus nos declara justo através da morte expiatória de Cristo. É o sangue de Cristo, é aquilo que Cristo fez por nós, que nos torna justos diante de Deus, apesar de que nós ainda continuamos a ser injustos. E ele fala também da justificação pela graça. Essa graça é esse favor imerecido de Deus que alcança os culpados que não são merecedores. É Deus justificando pecadores que não mereciam ser justificados. E não somente tornando justos, baseado naquilo que Cristo, sendo justo, fez por nós, mas ele diz que nos fazendo seus herdeiros. Romanos 8,17, Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo
além de declarar pessoas, aliás, Deus, além de declarar pessoas justas, mediante aquilo que Cristo nos faz, Deus nos dá o direito de ser herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus, nosso irmão. É interessante pensar sobre isso, porque depois ele coloca a esperança. Ele fala sobre herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A alegria, a expectativa confiante que temos da salvação de Deus. Nós não somos pessoas que temos uma fé cega, uma esperança não pautada em verdades, mas nós temos uma esperança que ela é viva, ela é real, e nós podemos plenamente confiar, porque foi Deus que disse. Essa salvação produz um resultado na nossa vida. Essa salvação que nos traz vida, ela produz resultados, ela produz boas ações, ela produz obras condizentes à nossa fé. O texto diz que não por obras praticadas por nós. O versículo 8, ele diz: fiel à palavra, e quero que no tocante a essas coisas façais afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Boas obras não são feitas visando salvação. Boas obras, elas são o resultado da transformação que Deus fez em nós. Efésios 2:10 diz que Deus as preparou para que andássemos nela. Resumindo, tudo o que nós falamos sobre o relacionamento com Deus, nós éramos inimigos de Deus, vivíamos de forma alheia a Deus, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos dos paixões e prazeres, vivíamos em inveja, odiando e sendo odiado pelos outros, mas em um determinado momento Deus mudou a trajetória da nossa vida, Ele veio até nós, nos mudou a nossa vida, nos transformou conforme a sua imagem do seu Filho, e fez com que agora, baseado na sua misericórdia, na regeneração que Ele operou na nossa vida, pudéssemos viver de uma forma diferente. E é nesse ponto que nós vamos voltar aos versículos 1 e 2. A nossa declaração inicial é: o relacionamento correto com Deus determina a postura do cristão diante da sociedade. Nós já vimos esse relacionamento com Deus, e agora nós veremos como deveria ser o nosso relacionamento na sociedade, o que inclui governantes, poderes civis e os cidadãos que fazem parte dessa sociedade. Nesse segundo ponto, nós vamos ver, devemos ter um relacionamento correto com a sociedade. À luz da inversão que fizemos, a conclusão é inevitável. A nossa correta relação com as autoridades e demais pessoas da sociedade, elas são a consequência do nosso relacionamento com Deus. Isso significa, se o meu relacionamento com Deus anda mal, o meu comportamento como cidadão vai mal. Se eu não tenho relacionamento com Deus, os meus relacionamentos com a sociedade serão o reflexo disso. E o texto que já começa a nos dizer, a partir do versículo 1, aquilo que Paulo reporta aos irmãos de Creta a se observarem: sujeitem-se aos que governam, as autoridades. Crentes devem ser submissos às autoridades. Submissão, obediência, cooperação. Lembre, irmãos, nós somos pessoas com a dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, enquanto cristãos, mas nós somos também do mundo. Devemos obediência às autoridades constituídas. Esse princípio está registrado nas Escrituras. É lógico que a obediência civil, ela tem limites.
Não é uma obediência que devemos dar de forma incondicional. Porque se nós obedecêssemos às autoridades de forma incondicional, nós seríamos idólatras da sociedade ou dos poderes constituídos na sociedade. Porém, cada um de nós cristãos precisa entender que a submissão ao Estado, ela é exigida por Deus, enquanto o Estado não promulga situações que nos levam à desobediência a Deus. É nesse sentido que nós precisamos considerar algumas coisas que estamos vivendo agora. Em termos práticos, olhando para o texto paralelo de Romanos 13, de 1 a 7, o que Paulo reforça? Em primeiro lugar, que o princípio da autoridade vem de Deus. E quando um cristão se rebela contra esse princípio, ele está rebelando contra o próprio Criador que deu o princípio. E segundo, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e trarão para si mesmo condenação. Não pense, você irmão, ou qualquer pessoa que denigre a imagem do prefeito, dos governadores, do presidente, aos olhos de Deus, isso está sendo visto com bons olhos. Por exemplo, Jesus disse: dai a César o que é de César. Você paga direito os seus impostos? Você faz o recolhimento certo dos seus impostos? Ou nós temos a justificativa de denegrir: o governo não faz nada, ninguém faz nada pelo povo, e a pessoa fala, e a pessoa vai para as internet, se mostra todo um coração revoltado, ora com o prefeito, ora com os vereadores, ora com os deputados, ora com os governadores, senadores, presidente, e a pessoa está sempre revoltada. Seria bom olharmos o nosso coração, se é isso que Deus pede de nós. Sermos pessoas revoltadas. Sermos pessoas que se tornam os zelotes no tempo de Cristo. Penso eu, o texto diz que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Os cristãos deveriam ser aqueles que mais cooperam para o bem comum da sociedade. Deus não nos chamou para fazer revoltas na sociedade. Deus não nos chamou para rebelar contra a sociedade. Às vezes nós lidamos com algumas pessoas nos nossos dias: não, pastor, vocês deveriam se rebelar contra o que está acontecendo, vocês deveriam abrir as igrejas, vocês deveriam chamar as pessoas para a igreja. Irmãos, nosso direito de culto não está sendo tolhido. Se fosse assim, você não poderia ler a sua Bíblia na sua casa. Você não poderia abrir a palavra do Senhor. Nós entendemos que isso ainda é um tempo que todos nós estamos vivendo juntos. Ao mesmo tempo que todas as pessoas que às vezes dizem: vocês têm que abrir a igreja, não serão as pessoas que estarão aqui quando a justiça corretamente for cumprir o seu papel daquilo que nós como cristãos e cidadãos deveríamos cooperar com a sociedade. E às vezes nós temos que lidar com isso, sendo insurgentes, se rebelando contra as autoridades, como se isso fosse um princípio da palavra do Senhor. E na verdade não é. O nosso direito de culto coletivo não está acontecendo, mas louvado seja Deus, conforme um pastor amigo meu disse, as igrejas se fecharam, mas uma nova igreja se abriu em cada lar, em cada família. E eu espero que isso esteja acontecendo na sua família. Só que nós devemos ter uma relação correta com os cidadãos da sociedade. Olha o versículo 2. O versículo 2. Aliás, voltando ainda, nesse ponto de autoridade, ele diz: não difame ninguém. Isso se aplica tanto a governantes como a cidadãos da sociedade. Crentes precisam ser pessoas pacíficas, pacificadores, não caluniadores, não deve caluniar ninguém. É interessante pensar sobre isso, que nós cristãos não fomos chamados para destruir a reputação de ninguém. Difamação
conforme Hernando Dias Lopes, é um assassinato moral. Quando nós difamamos alguém, nós estamos matando essa pessoa. Nós também não podemos ser altercadores. Essa palavra diferente para nós, mas que significa brigadores, agressivos, pessoas que gostam de criar confusão, provocar contendas, envolver-se em discussões que ferem pessoas e destroem relacionamentos. Irmãos, quantos relacionamentos nossos vão embora por causa de publicações nossas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? Quantos relacionamentos vão embora porque em vez de nós sermos pacificadores, nós estamos criando brigas? Cristãos não podem ter uma atitude negativa com relação aos governos e nem fazendo calúnias e criando polêmicas, conforme Warren Wiersbe escreveu. Nós não podemos ser assim. À luz de tudo aquilo que eu disse para os irmãos que Cristo fez por nós, precisamos ser diferentes. Crentes precisam ser longânimos. O texto diz no versículo 3, versículo 2, aliás, ele diz que precisamos ser cordatos, gentil, conciliador. O termo se refere a uma atitude de moderação. Significa, irmãos, que a língua do cristão, ela é uma medicina que cura, mas ela não pode ser uma espada que mata. Se a nossa língua, ela é uma espada, ela não tem produzido gentileza, moderação. Como você tem agido nesses dias? Os cristãos também precisam ser humildes. E a ideia de humildade está nessa palavra chamada cortesia. Dando provas, demonstrando, não só por argumentos, mas por ações. Humildade, gentileza e bondade. Cortesia é um traço tão essencial do caráter cristão que deve ser exibida ao mundo em geral, inclusive aos que são mais hostis, aos quais temos menos simpatia, e não apenas aos colegas cristãos que nós temos, ou amigos pessoais. Isso aqui fala de uma humildade, de uma pessoa que tem um temperamento que sempre está controlado. É uma pessoa equilibrada. Fala de uma pessoa que não é desequilibrada. E esse comportamento, o texto diz que ele é estendido para todas as pessoas. Irmãos, quando nós fazemos isso, olhamos primeiramente quem nós éramos no passado, o que Cristo fez na nossa vida hoje, e o que Ele tem feito na nossa vida, e olhamos para a nossa sociedade sem Deus, nós não podemos agir como os ímpios e incrédulos estão agindo nesse tempo. Nós não podemos agir da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Deus agem. Nós temos um Deus, e é por isso que essa mensagem é tão importante para nós. E Paulo diz a Tito: lembra-lhes. Porque, irmãos, se nós esquecermos do que nós precisamos fazer, da nossa responsabilidade como cristão, nós estaremos em desobediência a Deus, revoltados por situações pelas quais nós estaremos pecando, e nós estamos às vezes agindo como se nós nem conhecêssemos a Deus. Pare para pensar um pouco, veja o que você tem visto, quais são as iras, as indagações do seu coração. Olhe à luz do que Cristo fez, se justifica o que você faz, o que você pensa. Esse é o nosso desafio nessa manhã. Olhar para a obra de Cristo. Olhar para aquilo que Cristo fez por nós. Olhar para o seu imenso amor derramado por nós, ainda pecadores. Em vez de nós rebelarmos contra as autoridades, por que nós não oramos por elas? Quanto você tem orado pelo prefeito dessa cidade? Quanto você tem orado pelos vereadores dessa cidade?
O quanto você ora pelos deputados da nossa nação? O quanto você ora pelos governadores, senadores, presidentes? O quanto você ora pelas autoridades do judiciário brasileiro? O quanto nós gastamos orando por isso? Depois você pega isso e soma, faz um contraponto. O quanto tempo você gasta falando o contrário? Falando mal, denegrindo, reclamando, murmurando. Olhe para isso. Jesus quer que nós nessa manhã relembremos de conceitos que os cretenses, como nós falamos bem no início da nossa abordagem, os cretenses eram homens briguentos, homens que detestavam se submeter a orientações. No ano 67 a.C., essa nação foi destruída por sua insubordinação aos governos. Gostaria de terminar orando com os irmãos, lembrando a nossa declaração inicial. O relacionamento correto com Deus determina a postura do cristão diante da sociedade. Pense nisso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, porque as nossas ações, ou elas mostram quem o Senhor é na nossa vida, ou elas revelam que o Senhor, de fato, não é Senhor sobre nós. Ó Deus, eu peço ao Senhor, nos ajude a lembrar todos os dias, todos os momentos, nos traga à memória o quanto somos pecadores e necessitamos da sua graça. Que traga-nos à memória que, uma vez transformados pelo Senhor, não podemos agir como não conhecêssemos o Senhor. Nos ajude a viver, a nos comportar, tanto nas nossas falas, quanto nas nossas postagens, em tudo o que fizermos. A tua palavra nos diz que tem que ser para a glória do Senhor. Nos ajude assim, e ajuda cada um dos meus irmãos a buscar no Senhor esse ideal de vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E não esqueça, aproveite esse tempo em família, busque o Senhor, se inscreva no nosso canal no YouTube. Não é uma questão, nós temos reforçado, o pastor Elcio reforçou isso na última mensagem, mas nós queremos aumentar o nosso número de inscritos, para nós poder ter alguns privilégios a mais que possibilitam, inclusive, nós fazermos transmissões ao vivo e direto pelo YouTube. Então, vamos compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e assim, quando nós publicarmos alguma coisa, você será os primeiros a ser informado. Sempre vamos manter os irmãos informados das atividades da igreja pelo nosso grupo da PIB. Se você não faz parte do grupo da PIB, pode ligar para mim, para o pastor Elcio, para a irmã Adriane, para a irmã Débora, para a Josiane, pela irmã Jéssica, e você vai ser anexado, incluído no grupo da igreja, se você ainda não faz parte. E você vai poder acompanhar todos os nossos programações da igreja. Volta a palavra, pastor Elcio, e assim ele vai fazer as considerações finais. Nós iremos orar agradecendo ao Senhor por esse dia, pedindo que essa palavra continue ecoando nos nossos corações, nas nossas mentes, e que esta semana Deus nos ajude a sermos portadores das boas novas. Queridos irmãos, nós também ainda estamos em campanha de missões. Orem por isso, se organize, participe. Os missionários que estão no campo ainda continuam trabalhando e orando e necessitando do apoio das igrejas. Então, quero que os irmãos tanto orem quanto se organizem para isso. Lá no grupo da igreja também tem as informações, como você deve fazer para entregar seus dízimos e as suas ofertas. A igreja continua tendo as suas necessidades e louvamos a Deus porque os membros dessa igreja têm sido bem ativos e participantes. Nós iremos orar e quero encerrar esse tempo também pedindo a Deus que te ajude durante essa semana, continuarmos como igreja viva, uma igreja que ainda somos militantes. E quando Jesus voltar, nós seremos a igreja triunfante. Vamos orar por isso?
Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia, pela Tua palavra. Nos abençoe mais uma vez com a Sua presença. Que esta semana que segue agora seja mais uma semana que possamos contar com a Tua providência sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos, pois oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.